vocês assistirem antes deste aqui. É o vídeo do canal Diário de Mica. É a história de quero crescer. Por que a Mica queria tanto crescer? Por que ela queria crescer mesmo? Ai, para andar na montanha russa. Ela era ainda pequenininha, não tinha altura para andar na montanha russa. E ela ficou, ó, chateada. Mas o quê? Precisa ficar chateada? Não. E ela aprendeu isso junto com a amiga dela, Lilá. Ela aprendeu que cada fase da vida é importante e que nós não precisamos ter pressa. Vocês, né? Porque a prof já cresceu, mas vocês não precisam ter pressa para fazer as coisas. Porque algumas coisas que nós não podemos fazer quando somos crianças, pequenininhos, depois nós poderemos fazer. Só que quando a gente cresce, tem coisa que não dá mais para fazer quando nós éramos pequenos, não é mesmo? Por isso que nós devemos aproveitar todas as fases da vida. E esse é o assunto da nossa atividade de hoje, de História, da aula 21, as fases da vida. Vocês lembram quais são as fases da vida? Lembram? Esqueceram? Peraí, a Pro irá colocar agora uma musiquinha para ver se vocês lembram, com algumas dicas. Não vale dar risada, hein? Vamos ouvir? Quando eu era neném, eu era assim. Quando eu era criança, eu era assim. Quando eu era mocinha, eu era assim. Quando eu era mulher, eu era assim. Quando eu era velhinha, eu era assim. E aí, agora que vocês ouviram, deu para lembrar, né? Vamos lá. A vida nós dividimos em 4 fases. Então, qual é a primeira fase? Na música falou, o bebê e a criança é a nossa infância. Essa é a primeira fase. Depois dela vem o quê? A adolescência. Isso é a segunda fase. Depois da adolescência vem o quê? Mocinha, né? Que falou na música. É a vida... Mocinha não, a vida adulta. Essa é a terceira fase. Nós falamos que é a idade adulta. E por último, que é a quarta fase, vem a velhice. Essa é a quarta fase. Então, nós temos 4. Infância, adolescência, idade adulta e a velhice. 4 fases. Agora que nós lembramos quais são as fases da vida, vamos fazer a nossa atividade, as questões que tem aí na atividade de vocês de hoje. Tem algumas bem divertidas e algumas para nós refletirmos. Então, ó, bora lá? Nossa segunda atividade do dia, história. Abre lá, já lembraram quais são as fases da vida, não é mesmo? Agora vamos colocar em prática. Primeira data, 24/11/2020, terça-feira. Aqui tem toda a história que vocês viram no vídeo, tem escrita. Então, leia novamente, passando o dedinho devagar, para você relembrar qual é a história. E também praticar a leitura. Na outra página, continua toda a história. E lá embaixo tem a questão número 1, que é:
pense e ilustre. E escreva também. Então, pense, escreva e ilustre. O que você mais gosta de ser em ser criança? O que você mais gosta em ser criança? Pensa aí um pouquinho. O que é mais gostoso em ser criança? Aí você irá desenhar esse espaço pequenininho, mas não tem problema. E aqui em cima você irá escrever o que é. Então, o que é que você mais gosta em ser criança? Você irá escrever aqui, depois que você desenhar e pintar. Pensa aí que estou curiosa para saber. Depois nós temos a questão número 2, que pede para você conversar com o responsável e sobre como foi a infância dele, se foi, o que ele lembra da infância, e depois você irá registrar aqui o que ele mais sente saudade de quando era criança. Então pode ser a mamãe, o papai, o vovô, a vovó. Pergunte para algum adulto o que ele sente mais saudade de quando ele era criança, como foi essa infância dele, e você, com a ajuda dele, irá escrever aqui. A professora, o que ela mais sente saudade de quando ela era criança é de passar as tardes na casa da avó dela. Minha avó tinha um quintal com um jardim e eu brincava muito com uma vizinha que morava na frente. A gente tinha ela tinha cachorro, tinha passarinho, então eu me divertia muito. Esse é o que eu mais eu sinto saudade de quando eu era criança, de brincar no quintal da minha avó. Ah, sabe, outra lembrança que eu tenho era de quando eu, mais meus primos, íamos visitar o meu avô no sítio onde ele morava. Ele pegava esse carro de boi aí, colocava todos os netos em cima e levava a gente para passear. Era uma diversão, uma aventura só. E aí, agora eu quero saber do pessoal que mora com você. Quem será? O que será que eles sentem mais saudade? Questão 3, que é a última, nas frases a seguir, você irá, com a ajuda do responsável, colocar N, quando é não, e S para sim, sobre aquilo que somente adultos podem fazer. Então, sim, se somente adultos podem fazer. E não, quando não for só os adultos. Então, dirigir, brincar no parquinho, trabalhar, comprar uma casa, usar chupeta ou mamadeira. Então, pense aí, sim, só no que os adultos podem fazer. E N, quando não são os adultos, tá bom? Então, capricho, perguntem lá que eu fiquei curiosa o que é a lembrança do adulto que mora com você. E, até mais tarde no grupo. Beijos, beijocas!